Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, aqui na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua interação, é muito importante você participar com a gente aqui pela Rádio Brasil Espírita, na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização desse programa maravilhoso, um programa em que você pode interagir conosco, postando suas perguntas, questionamentos, contribuições doutrinárias. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho, pelas bênçãos e inspirações que nos são concedidas. Pedimos também que abençoe a todos vocês, ouvintes do estado de Alagoas, do Brasil e do mundo. Em especial, nós pedimos bênção para o nosso irmão Jarbas Cabral Fagundes, da Associação Espírita José Eusébio, que está aqui conosco para falar sobre a paz, esse tema tão relevante para todos nós, para que possamos nos sentirmos mais serenos, mais produtivos com a seara do Mestre. Então, nesse momento, como nós sempre fazemos, a nossa prece de abertura dos trabalhos, pedimos também a Maria, Mãe de Jesus, que neste momento nos envolva com a sua luz de paz e de amor, para que possamos nos sentirmos fortalecidos na fé, na esperança, na alegria, e que possamos encarar todas as dificuldades que venham ao nosso encontro como meros desafios a serem superados para o nosso aprimoramento moral. Que saibamos apreender de cada acontecimento em nossas vidas para retirar deles o melhor, a fim de que possamos sermos bastante seletivos em nossa caminhada, escolhendo sempre o bem, a construção do amor, da fraternidade, da esperança. Onde quer que nós estejamos, sejamos essa luz a espalhar essas bênçãos que são os ensinamentos do Cristo. Então, que nossas ações possam justamente refletir
essas mensagens nobres que o nosso irmão maior nos trouxe. Que tenhamos sempre muita paciência, tolerância, sabedoria e bondade na condução de nossas tarefas, no desempenho das nossas atividades diárias. Jesus abençoe a todas as famílias, aqueles que estão nos cárceres, nos leitos de dores e que estão neste momento padecendo alguma dificuldade, que possam encontrar o caminho da luz. Assim seja. Bom, então queremos agradecer o nosso irmão Jarbas Cabral por ter aceitado mais uma vez o convite da RBE para fazer parte do programa Espiritismo em Foco. Ele que é um grande trabalhador da seara espírita alagoana. Então, sinta-se abraçado com o melhor que temos a doar, que é o nosso respeito, o nosso carinho por você. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, dos dois planos, porque a Rádio Brasil Espírita, ela transmite luz, transmite paz para nós outros que estamos hoje na dimensão material e para nós outros que também estamos na dimensão espiritual. É sempre um prazer muito grande participar com vocês neste momento de tamanha importância, onde através das ondas de rádio nós podemos sim levar uma palavra, levar uma frase de alento para tantos que estão necessitando apenas e apenas de uma palavra amiga. Muita paz e muita luz. Obrigada. É muito bom que você esteja aqui para que nós possamos abordar esse tema diante da conjuntura em que nós nos encontramos, tantas dificuldades, tantas pessoas neste momento que se encontram tristes, sem esperança, melancólicas até, em razão das situações que nós vivenciamos aí, publicada pela mídia, e muitas vezes numa forma um pouco sensacionalista, e que pegam as pessoas um pouco desprevenidas e gerando muito pessimismo, né? Quando nós sabemos que Jesus nos fala da vida futura, nos fala de uma vida de bem-aventuranças, quando nós seguirmos o seu evangelho, as suas pegadas, e de que nós nunca estamos sozinhos, né? Então, dessa maneira, né, gostaríamos de deixar você bem à vontade para abordar esse tema relacionado a essa conquista da paz em nosso interior e a paz no mundo que nós tanto almejamos, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe o Mestre Jesus, o Senhor da paz, o Senhor da luz e, acima de tudo, o guia e modelo mais perfeito que o Pai Celestial nos ofereceu para segui-lo. Meus irmãos, é muito importante nos dias de hoje, onde na turbulência que vive na Terra, momentos perturbadores multiplicam-se a cada instante, às vezes apenas por uma notícia veiculada de forma não adequada. E mais importante, que eu gostaria de fazer uma reflexão mais profunda na noite de hoje, que tem a ver com a paz no mundo, a paz em nós, mas que também tem a ver com, talvez hoje, um dos veículos de comunicação mais importante, um dos veículos de comunicação em que talvez todos nós, ou quase todos nós, temos, que é o WhatsApp. Canal maravilhoso, onde
nesse instante, se gravarmos a nossa fala, se gravarmos a fala do Márcio ou de quem for, eu posso imediatamente mandar para a China, mandar para o outro continente. E o que tem acontecido é que existe uma avalanche muito grande de notícias destituídas de significados relevantes que são colocadas na mídia, na mídia falada, na mídia escrita, no WhatsApp, e que perturbam e levam a momentos infelizes para nós outros, os homens que habitamos o planeta Terra. Nós podemos sim utilizar este veículo de comunicação como um veículo que poderia traduzir, ou seja, torná-lo um farol que ilumina outras vidas. Um exemplo bem legal: todos que estão agora conectados com a Rádio Brasil Espírita, poderia sim, neste momento, pegar o link e enviar para um amigo. Vamos fazer isso. Pega o link da rádio, que é tão fácil, né, Márcio, Olga, e envia para um amigo, porque nestes momentos, nós falaremos de coisas maravilhosas, e a primeira delas é falar da conquista da paz interior. E ter paz não significa não ter problemas, ter paz não significa não ter atividades devedoras. Ter paz, na realidade, transcende o que nós falamos, porque nunca houve tanta solidão entre as criaturas, Olga. As criaturas, às vezes, estão necessitando apenas de um ombro amigo para falar, para abrir seus clichês, os clichês psicológicos, que às vezes, adormecidos no subconsciente, por algum cenário adverso, esses clichês, eles abrem e despertam no consciente, e vêm os sofrimentos. Os aspectos comportamentais, de um modo geral, eles perturbam e levam a conflitos. Se nós lembrássemos do livro SOS Família, que é um livro que todos nós deveríamos ler, reler e reler de novo, a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos convida para uma proposta para entendermos o conceito de família, de agrupamento de trabalho, de agrupamento de amigos. E ela diz que dentro de um agrupamento familiar existem e coexistem espíritos que muito se amaram, mas também espíritos que muito se detestaram, ou uma mescla de espíritos que se amaram e se detestaram. E como estamos falando para tantos espectadores que às vezes são espíritas ou não, mas são cristãos, mas que conseguem ficar neste espaço porque a partir destas ondas de rádio serão providas mensagens alusivas ao Evangelho do Cristo, a gente pode ver o seguinte, que nos agrupamentos do trabalho, da família, também, Olga, sempre tem alguém que é mais experiente no grupo de trabalho profissional, na universidade ou na família. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz para a gente que este que é mais experiente, ele está ali para soerguer, para dar a mão àquele que cai por algum motivo que a gente vai desdobrar um pouquinho. E ela também diz, trazendo o ensinamento do benfeitor Emmanuel, que o outro é o grande instrumento da nossa evolução. Existe um artigo que foi publicado na revista Reformador, de fevereiro de 2019, cujo título Conquista Tua Paz. É um artigo
que foi trazido para nós através da benfeitora Joana de Ângeles. E eu peguei alguns pontos aqui importantes que achei relevante para, neste primeiro momento, nós apresentarmos, quando ela diz assim: o tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem, ao tempo em que produzem vazio existencial. Então, meus irmãos, vale a pena fazermos uma introspecção, cada um de nós, para descobrirmos os vazios, descobrirmos os mecanismos de fuga, porque se pararmos para avaliar, às vezes nós estamos com a máscara, nós outros, vamos generalizar, a máscara do medo, a máscara de não querer mostrar para o outro que eu não tenho ou que eu tenho, a máscara da animosidade, a máscara do egoísmo. Então, se pararmos e verificarmos que esses mecanismos de fuga adoecem, geram doenças psicossomáticas que às vezes são trabalhosas, geram ansiedades em cima de ansiedade, que no limite superior chega às causas depressivas. E o homem, nós outros, adoecemos e, na realidade, essa doença se caracteriza por uma desorganização energética do nosso corpo. E aí nós não temos a paz. Joana de Ângeles diz: as exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual. Então, nós estamos exigindo de nós mesmos que estejamos atualizados, e aparece a síndrome do pensamento acelerado, que o Dr. Augusto Cury trabalha tão bem isso aí, onde estamos pensando e estamos nos robotizando, e leva às doenças que às vezes patologicamente são difíceis de serem diagnosticadas, mas muitas das vezes apenas com uma conversa, que se tivéssemos ligando a um atendimento fraterno na casa espírita, seria explorado. Mas também, muitas vezes, esses fenômenos que acontecem com o eu presente, eles são trabalhados pela psicologia. A psicologia aborda os comportamentos. A nossa mentora também fala da ilusão, que a ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens tresvairadas da fantasia. Então, como nós podemos conquistar a paz? Se falarmos da paz provocada por cenários políticos, cenários econômicos, cenários geopolíticos, tudo isso aí termina numa grande efervescência, onde as pessoas sofrem não só aqueles que não têm o poder aquisitivo, mas também sofrem aqueles que têm as riquezas, as fortunas, porque adoecem também e ficam sem a paz. E aí, se nós buscarmos o Evangelho do Cristo, se nós buscarmos as bem-aventuranças, nós vamos lembrar que certa vez o mestre de Nazaré dissera: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus de Nazaré está ao nosso lado, e nós podemos sim conquistar a nossa paz
trabalhando a simplicidade. Podemos conquistar a paz interior, ou seja, a paz dentro de nós mesmos, com a simplicidade, em ouvir a paz na família, o pai, a mãe, os responsáveis que tiram um tempo para ouvir seus filhos. E aí, meus irmãos, entenda-se filhos pelos pequenos, pelos adolescentes e pelos de idades maiores que necessitam da comunicação. A comunicação, ela também não está levando a paz, Márcio, porque em todos os locais nós conseguimos visualizar senhoras, senhores, crianças, adolescentes, criancinhas com o celular. E com certeza estão ou no YouTube ou no WhatsApp. E ali, de uma forma direta e indireta, verte-se para o ser todo tipo de informação. E estas informações perturbam a família e tiram a paz. Então, a paz dentro de nós vai começar, Márcio, quando cada um entender que Jesus de Nazaré não se foi. Jesus de Nazaré não vai voltar. Eu vi hoje, Jesus vai voltar. Ele não vai voltar porque ele nunca foi. Ele está todo o tempo ao nosso lado, aguardando que cada um de nós possa solicitar através de uma oração: Jesus de Nazaré, ajuda-me. Jesus, eu estou passando por isto, e por isto, mas Jesus não vai fazer a nossa parte. Ele vai nos auxiliar, ele vai nos intuir. Concluindo essa reflexão pequena, eu ainda traria 2 pontos importantes da mentora, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando ela diz: a estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Aqui, a mentora não está dizendo que nós temos que ser psicólogos. Se fôssemos, melhor. Ela está falando da nossa estabilidade, de nós conhecermos o nosso eu, de nós entendermos as nossas atitudes, de nós trabalharmos, renovarmos as nossas atitudes, de nós trabalharmos com muito amor no nosso modelo mental, conseguindo substituir palavras negativas por palavras positivas. Eu posso, eu quero, eu consigo. Hoje eu tive que fazer um exame, uma ressonância magnética, 2. Então, da minha frente tinha uma senhora que eu olhei, estávamos já prontos, esperando, e esta senhora já estava quase passando mal. Eu disse: meu filho, o que será que o médico, ela nem disse assim, o que será que o doutor vai encontrar? Aí eu disse: e a senhora vai fazer que exame? Ela é ressonância magnética. Mas o que será que vou encontrar em mim? Eu estou com essa requisição há 7 dias e eu venho sofrendo muito, muito. Ou seja, a paz naquela senhora acabou. E o prefixo pré-ocupar, 3 letrinhas, o pré. Aí eu disse para ela: eu também vou fazer. Então, nós não temos que se preocupar agora, porque vai ser feita a avaliação, depois vai ter um diagnóstico, e se tiver alguma coisa, nós vamos tratar. Ela olhou assim: mas e se essa coisa for muito ruim? Eu disse: melhor que seja detectada agora do que daqui a 3 meses. Aí conversamos, ela pegou um terço, ficou com um tercinho na mão, fazendo as orações dela, e pronto. Então, nesse momento, nós desconstruímos a paz em nós porque pensamos negativamente. E se nós pensamos positivamente, que podemos superar, que podemos ultrapassar de forma racional,
nós conseguimos construir a paz dentro de nós, e conseguindo construir a paz dentro de cada um de nós, o ambiente familiar se difere, a rua, o bairro, a cidade, o país, aí a gente vai ter a paz no mundo. É muito interessante, né? Essa palavra paz, ela subtende também, né, outras palavras podem ser agregadas, né? Porque a paz, para que nós possamos adquiri-la, nós temos que ter a sabedoria de compreender, primeiro, a nossa essencialidade espiritual, segundo, as nossas limitações, terceiro, temos que ter para conosco mesmo o auto-perdão, e em seguida a paciência, né? Eu falo paz, quando eu lembro de paz, eu lembro de paciência, porque quando você tem paciência consigo mesmo, porque a natureza não dá saltos, e eu me lembro de Paulo quando diz que o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. Né? Então, por quê? Porque nós estamos no processo de crescimento, então nós temos que termos paciência. Tendo paciência, a gente vai ter calma, tranquilidade, né? Serenidade, porque nós vamos compreender que estamos limitados. Em relação ao outro, nós também temos que ter paciência. Por quê? O outro que nos agride, o outro que nos trata com ingratidão, com rispidez. Se nós tivermos paciência, olha que lindo, nós vamos entender que ele é um ser ainda em processo de crescimento como nós. Daí nós vamos ter paz. Veja só que interessante, nós vamos ter tranquilidade, porque vamos olhar aquela pessoa e aquela agressão, aquela forma de tratar, muitas vezes você vê isso no trânsito, como uma pessoa sem luz, uma pessoa que não tem brilho próprio ainda. Mas aí você olha assim, e as situações que acontecem no mundo, as violências e tudo que nos rodeia, os acontecimentos relacionados à natureza que matam muitas pessoas, como furacões, terremotos. E aí nós que estudamos a doutrina espírita e conhecemos a lei de destruição, nós vamos ver que tudo é natural, que nós, assim como o vegetal e o animal, nascemos, temos um ciclo, então nós vivemos aquele ciclo para o qual estava programada nossa reencarnação, e nós vamos desencarnar. E aí você cita o exemplo dessa senhora que estava sofrendo por antecipação, não é? E quando ela tivesse paciência, né, paciência, fé, esperança, ela ia compreender que Deus está conosco, e muitas vezes somos nós que não estamos com Ele, e que nesse processo de acompanhamento constante do nosso Pai Celestial, nós teríamos essa tranquilidade, essa paz, essa resignação para qual seja o resultado. Porque, afinal de contas, não é o outro que merece receber o diagnóstico de uma doença incurável, mas é qualquer um que precise atravessar essa experiência. Eu chamo de experiência, embora seja dolorosa, que ninguém quer ter, mas é uma experiência que pode acometer a minha pessoa, como a qualquer outra. Então, por que? Aí a gente lembra também da bem-aventurança, a humildade, né? Quando a gente tem humildade, a gente vai ter aquela resignação, aquela paz, aquela sabedoria de dizer, bom, se isso aconteceu comigo, é porque eu estou precisando reavaliar algum procedimento, alguma conduta, ou realizar alguma reparação. E resignados, porque se temos fé, sabemos que não estamos sós, teremos paz, né? Maravilha, né, Márcio? A paz, a paciência, foi bom você falar, Olga, porque, meus irmãos, com a maior fé que nós temos, se nós pedirmos ao Pai paciência e tolerância, o Pai não vai dar paciência e tolerância.
independente do credo religioso. O nosso Pai Celestial vai colocar cenários adversos, não? À nossa frente para que nós possamos trabalhá-los. E dessa forma vem uma palavra tão maravilhosa que você falou aí, a resignação. E aí quando a gente começa a olhar o ato de resignar, você não pode, num momento como este, de lembrar, de adentrar o Evangelho e começar a trabalhar nas causas anteriores das nossas aflições, né, Olga? E as causas atuais. Porque nós estamos passando pelo momento complexo, trevoso às vezes, né? Onde a patologia aparece mais profunda, mais complexa, ou alguma outra coisa, a perda de um ente querido, ou a perda de entes queridos no mesmo momento, né? Temos que ter bom ânimo, Nós outros que já começamos vamos dizer assim, a iniciar do início essa doutrina, o estudo dessa doutrina maravilhosa, quando nós adentramos o Evangelho e vamos entender as causas anteriores das aflições, das nossas aflições, influenciando no meu aqui e agora, e aí a gente observa esse manancial de informações que o Pai nos oferta e a gente passa a trabalhar resignando. Eu estou passando por isso, não é porque eu tenho que passar, porque às vezes a gente escuta, não, se eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar, mas você pode mudar seus caminhos. Olga, tem um livro de Hamed, Renovando Atitudes, acho que você já leu, né? É fantástico, ele traz para nós de forma assim didática e metodológica como obter a paz, a paciência, a tolerância, mas ele ensina a nós mudarmos as nossas atitudes. Porque se nós mudamos as nossas atitudes para atitudes de paz, de paciência, atitudes resignadoras, trabalhar a resignação, trabalhar a paciência como sendo um instrumento dadivoso que o Pai coloca à nossa frente para que nós possamos entender o outro e, entendendo o outro, entender a nós mesmos. Aí a gente começa a evoluir. E aí, meus irmãos, a doutrina dos Espíritos, ela é eminentemente consoladora e esclarecedora. Então, quando nós nos propusemos a entender as partes dessa doutrina maravilhosa, a fé raciocinada, trabalhar a fé futura, o que é que eu tenho que fazer hoje para estar em paz amanhã? O que é que eu preciso construir nesta existência? Porque, meus irmãos, a vida é única, porque o espírito é imortal, mas o Pai é tão bom que nos dá oportunidade de existências, né, Olga? Para que nós possamos trabalhar. Mahatma Gandhi, certa vez ele diz, se todas as escrituras sagradas fossem perdidas, não se encontrasse nada e apenas restasse as bem-aventuranças, o mundo estaria salvo. Claro, na fala dele é que ali teria um conjunto de informações para que a gente possa ler, compreender, vivenciar, compartilhando com o outro, né? Emmanuel, ele diz o seguinte, que nós outros podemos e devemos fazer todos os nossos petitórios, todas as nossos questionamentos ao Pai. E Emmanuel diz que o Pai nos proverá através, para o planeta Terra, através do seu Filho amado Jesus. Jesus, por sua vez, tem uma quantidade grande
de amigos espirituais que trabalham com ele e que se situam em diversas gradações, em diversos padrões vibratórios. E próximo de nós tem os amigos que estão, primeiro é o nosso anjo da guarda, que a gente esquece dele. E através desse amigo espiritual, o Pai nos provê. Mas o Pai não vai nos prover se eu pedir uma coisa material. Ele pode nos intuir. Olha só que maravilha. Ele pode nos proporcionar momentos de vibrações angélicas, mesmo que sejam pequenininhas, e a gente fica às vezes, puxa, eu não sei. E ainda, Olga, às vezes nós sentimos uma dor de cabeça e ao mesmo tempo dizemos, vou ao centro tomar um passe. É importante, mas o passe, nós podemos dizer que é analgésico. O passe pelo passe, só vou, tomo o passe e pronto, é analgésico. Ele vai fazer muito bem. E às vezes nós esquecemos que temos do nosso lado um irmão que foi planejado pela espiritualidade, que nós podemos chamar de meu guia espiritual, meu anjo da guarda, que eu posso conversar com ele e vou tomar meu passe. Mas tomar o passe conscientemente que aquele ato de energia que eu vou receber vai me fazer bem e eu tenho que começar a mudar as minhas atitudes para sair melhorando, para cultivar a paciência, para ser tolerante com o outro, para compreender o outro, para entender quem é o outro, Márcio, quem é o outro? O outro é meu pai, pode ser, é minha mãe, mas Jesus contou uma história interessante e de forma bem resumida ele explicou quem é o outro maravilhosamente bem rápido. Um homem viajava de Jerusalém a Jericó, no meio da estrada pegam, apedrejam, toma tudo que ele tem e ele fica moribundo. Aí Jesus olha para aquele grupo, diz assim, passou o sacerdote, com todo respeito, ele olha, mas esquece até da oração dominical. Pai nosso que estás nos céus. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos, mas ele tinha afazeres e passa. Depois Jesus diz que passa o levita também conhecia as escrituras e era respeitado. Olha, mas não se compraz e passa. E depois vem o samaritano, que não era tão bem visto quanto o sacerdote e quanto o levita, mas aquele homem olha e talvez se toca. Pai nosso que estás nos céus, é meu irmão, acolhe-o, unta os ferimentos com azeite, com vinho, coloca na estalagem, toma 3 denários, cuida, e quando voltar, se precisares mais alguma coisa, eu reponho. Aí ele pergunta, quem é o próximo, mais próximo de nós? Quem é o outro? É circunstancial. E se nós entendermos assim, nós vamos cultivar a paz em mim, a paz no outro e puxamos para a paz do mundo. É isso mesmo. A gente, para construir a paz em nós, precisa também desse esforço, dessa compreensão, né? Na verdade, temos que desenvolver essas 2 asas, né? A da sabedoria e a do amor, né? E quando eu falo de paz, a letrinha A me lembra também o amor, né? O P de paciência, o A de amor. Porque se eu não tiver amor na condução da minha vida, eu estarei, não é, capengando, realizando as coisas de maneira mecânica, até mesmo a oração. Eu não estabelecerei o religare com Deus, porque ter amor é ter um sentimento puro, é ter o coração varrido do ódio, da vingança, da avareza, do ciúme, esses sentimentos que ainda nos retêm o avanço para o alto, para cima, para o progresso, né? Então, nós todos vamos progredir. A lei de progresso, ela é inexorável, ela é
fatal, como se diz, nós alcançaremos esse progresso, alcançaremos a perfeição relativa. Porém, precisamos desenvolver esse sentimento do amor. E como é que nós faríamos isso? Porque é difícil. É fácil a gente amar o nosso filho que está ali pertinho, mas é difícil você amar o filho do vizinho na mesma proporção, porque nós estamos muito ligados pelos laços da matéria e esquecendo dos laços espirituais, que pode ser que aquele vizinho que está ali do meu lado, brigando com o meu filho carnal, tenha sido meu filho em vidas passadas, e a gente não percebe ele clamando o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa atenção, e até com ciúme do nosso filho que está conosco quando ele queria estar, né? Assim, hipoteticamente falando, se nós tivéssemos esse olhar de compreensão, de compaixão, assim como Cristo teve para conosco, nós iríamos desenvolver em nós essa centelha. E como nós podemos fazer isso de maneira mais rápida? Trabalhando, fazendo a campanha do quilo, fazendo o trabalho de atendimento fraterno, olhando, vivenciando o problema do outro, né? E Jesus nos dizia: quando vieres me visitar, é a mim que você está fazendo. Quando você me ajudar, é a mim que estará me ajudando. Então, Jesus dá para nós todas as receitas, dizendo abertamente, claramente, de que todas as pessoas são irmãos e filhos de uma mesma família. Então, todos os nossos familiares são pais adotivos. Eu falo sempre assim: o nosso verdadeiro pai, a nossa verdadeira mãe, né? Porque o livro dos Espíritos, a pergunta que é feita é: que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus, é que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, amor, justiça, bondade. Então, conhecendo esses atributos de Deus, nós vamos verificar que, se Deus é nosso Pai e Ele é perfeito, então todas as suas criaturas precisam ser respeitadas. Olha só, quando a gente começa a refletir, vai ver: meu Deus, eu não posso falar mal da minha sogra, não posso falar mal da minha nora, não posso falar mal, não posso destratar as pessoas, porque essas pessoas são obras de Deus. Quando nós tivermos essa compreensão profunda, esse eu profundo de que fala Joana de Ângeles, libertará o egocentrismo que nos retém o progresso, né? Esse egocentrismo é que faz com que nós fiquemos, ela chama, presos nesses agrilhões do passado, das imperfeições. Mas, ao entendermos isso, nós iremos alçar esse voo qualitativo e vamos entender o que é ter paz, porque a gente não tem paz se não tiver amor. Porque quando nós temos amor e nós nos separarmos do nosso marido por alguma contingência, nós vamos ter a humanidade toda para amar. Se nós devolvermos o nosso filho, que é filho do Pai de verdade, e nós o adotamos, nós vamos entender que temos os outros filhos, as outras crianças para serem socorridas. Então nós vamos amar os outros. Na ausência de um, vamos compartilhar o nosso amor com outras pessoas. E aí o Z de paz, para finalizar, é o zelo pela mensagem do amor de Deus, pela mensagem de Jesus, que interpreta na sua essência o desejo do nosso Pai maior. Não é isso? Você foi bem didática, Olga. E tem questões aí? Tem perguntas? Então, só uma falazinha bem pequena, né? A oração e o culto do Evangelho no lar. Nós podemos orar de diversas formas, né? Nas conferências, às vezes até Divaldo, de uma forma didática, e ele pode fazer isso,
ele fala assim: a senhora estava orando, Pai Nosso que estás no céu, lá vai uma senhora de vestido vermelho. O que é que ele quer dizer ali? Que ali a gente está só pronunciando palavras, né? Mas a oração, Olga, ela é trazida de dentro do coração. Se nós pudéssemos todos nos reunirmos um dia na semana, e você pontuou o culto do Evangelho no Lar, nós nos reunirmos, pegamos uma leitura, lições de vida, uma leitura do Pão Nosso, pegamos o Evangelho, fazemos uma prece, contam-nos a espiritualidade, que o manancial de energias que serão geradas ali, ela abençoa a casa e até o quarteirão e muito mais. E a partir do chakra coronário de cada um que está lá, Márcio, são jorrados feixes de luz que a espiritualidade olha, observa e sempre, como diz Divaldo às vezes, há um ponto de luz em alguma parte do planeta gerado por 2, 3 pessoas trabalhando o Evangelho, se colocando no lugar do outro. Você falou o caso do vizinho, né? Que às vezes, se a gente não pensar dentro da nossa doutrina, o vizinho é uma família, a minha, mas jamais a gente vai pensar: puxa vida, será que temos uma correlação na vida passada? Porque estamos juntos? Então, para isso, só o amor, buscando a doutrina dos Espíritos. Mas, Márcio, parece que tem pergunta, né? É isso aí, você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. E quem participa com a gente é o Janeal, ele é da Síria, e ele pergunta: como se ter paz em um país em guerra? Janeal, é um prazer muito grande ter você tão longe fazendo uma pergunta tão importante. Olha, Jean, a paz, como a gente estava falando no início, ela começa dentro de nós. Com certeza, os países que estão em guerras, as guerras são feitas por pessoas como eu, como você, mas se cada um de nós começarmos a trabalhar a paz, e trabalhar a paz já nesse momento com uma prece, rogando ao Criador, rogando a Jesus que a espiritualidade possa intuir aqueles que têm a autoridade de provocar a guerra. E se meu irmão já também folheia o livro dos Espíritos, nós poderíamos recorrer à questão 459, quando Kardec questiona aos espíritos superiores: nós somos influenciados pelos espíritos? Aí, sejam os espíritos encarnados ou desencarnados, a resposta foi sim, muito mais do que vos pensam. Às vezes são eles que dirigem os nossos pensamentos. A partir daí, meu irmão, nós podemos todos os dias fazer uma imersão mental, rogando a espiritualidade, cada um no seu credo religioso, rogando aos anjos do Senhor, aos santos, aos espíritos, como a gente acredita, para que as pessoas que tomam decisões possam ser iluminadas, porque um dia isso vai parar. A lei de destruição, como falou a nossa irmã Olga, ela está entre as leis de Deus, mas com o objetivo da construção de um dia melhor. O que eu diria para você, meu irmão, é que neste momento é a prece rogando ao Pai que ilumine os corações que brigam, porque esta luzinha vai chegar e com certeza um dia os nossos irmãos tomarão conhecimento e entenderão que a paz vai prevalecer sobre a guerra. Janeal, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero mandar um abraço fraterno a todos os irmãos da Síria e me solidarizar
com todos vocês, pedindo a Deus e a Jesus que derrame sobre todos a sua luz, tocando todos os corações, a fim de que, como disse o nosso irmão Jarbas aqui, os gestores possam levar o seu país à situação de pacificação. Sabemos que, infelizmente, o egoísmo e o orgulho ainda é uma grande chaga da humanidade, e é graças a esses sentimentos tão fortes e destrutivos que o mundo ainda tem focos de guerra, de intolerância, de violência em todas as partes ainda do planeta, uns em pequenas proporções, outros em grandes proporções. Mas temos certeza que Jesus está no comando e que permaneçamos em oração, pedindo suas bênçãos, sua ajuda, pedindo ajuda a Deus. Não importa o nome que é dado ao ser superior que rege o universo, mas que Ele possa ajudar a esse povo tão sofrido, e que nosso abraço fraterno e solidário possa alcançar todos vocês. Vamos então à próxima pergunta, Márcio. É isso aí, Olga. Quem participa com a gente é o Levi de Maceió. Ele pergunta o seguinte: como levar o evangelho aos ateus? Como levar a paz às famílias onde existe droga? Oi, Levi. Um abraço fraterno para você, que está aqui bem próximo de nós. Levi, este é um desafio grande. As famílias, por exemplo, como você fala, que tem alguém que por um descuido, por algum caso que a gente não vai analisar aqui, adentrou ao mundo das drogas, não? E os ateus. Então, meu irmão, importantíssimo é nós mostrarmos, sermos até claro e evidente com a mensagem do Cristo, com a mensagem do seu Evangelho, porque quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente Ele a poderia dar. Isso é muito importante. Claro que Jesus não vai surgir na nossa frente, nem é necessário, mas nós temos que ter fé. Num caso mais complexo, Levi, num caso mais complexo, nós poderíamos fazer uma indução mental. É um exercício que eu aprendi com um irmão, que você vai encontrar ele no YouTube, é um espírita. Ele diz o seguinte, que nós podemos influenciar os outros através das orações, por exemplo, induzindo para que aqueles que são ateus possam receber da espiritualidade as mensagens do Cristo. E ele nos diz que quando a gente fala isto com amor, criam-se clichês no subconsciente daqueles que nós emitimos essa vibração. E os amigos espirituais, na hora em que existe o sono, às vezes eles fazem despertar esses lampejos que nós emitimos no consciente. E há muitas vezes os amigos dizem assim: puxa, que coisa, que paz eu estou sentindo. Quanto às famílias, meus irmãos, que passam por este processo que é doloroso através das drogas, nós temos que montar uma estratégia de apoiar os pais, apoiar aquele que está dentro, vamos dizer assim, envolvido com a droga, e, se possível, chegar próximo e traduzir o Evangelho para eles como amor, para que as atitudes sejam mudadas, porque também sabemos que nestes cenários os amigos espirituais, ou melhor, os irmãos que não evoluíram e que necessitam de ter a aspiração dos vapores
do álcool, das drogas, eles se aproximam. E a oração, meu irmão, neste momento, eu diria que é super importante, não é, Olga? Com certeza. Eu falo sempre isso também, porque é um dos mecanismos que Jesus nos trouxe como fortalecimento, não é? Como um instrumento de fortalecimento da alma, é a oração. E eu quero agradecer a Levi por participar também e dizer que, em relação aos ateus, meus irmãos, o que nós temos que fazer é divulgar a doutrina do Mestre Jesus, divulgar o seu amor, divulgar as suas bem-aventuranças sem receio nenhum, porque não devemos nunca nos envergonharmos de trabalhar nessa seara tão maravilhosa que é a seara do Mestre Amigo. Independente de quem acredite ou não, o que nós precisamos é fazer a nossa parte, porque a partir do momento que nós entendemos Jesus, não tem como a gente sair dessa estrada, não tem como, porque Jesus é a verdade, é a vida, é o amor. Então, para aquele que não acredita, ele vai ter o seu momento específico, assim como nós, em outras ocasiões do passado, não acreditávamos em espíritos, não acreditávamos em comunicação, não acreditávamos na pluralidade dos mundos, na existência desse amor tão sublime de Deus. Não tínhamos a visão de Deus como aquele Pai amoroso, e sim como aquele Pai punitivo, que nos causava medo, nos causava temor. E a fé raciocinada nos levou a entender essa grandeza de Deus através da possibilidade que Ele nos concede de escolher o nosso caminho, nosso livre-arbítrio. Então, com relação àqueles irmãos que enveredaram pela opção do consumo de substâncias psicotrópicas, de drogas, de alucinógenos, nós só temos a lamentar, porque realmente é uma escolha que causa muito sofrimento, não só ao espírito que optou por isso, mas aos familiares que estão ao redor. E dizer tudo isso que já foi dito, referendar a fala aqui do nosso irmão Jarbas, no sentido de que precisamos sempre buscar ajuda médica dos profissionais que entendem dessa área psicológica que levou essa pessoa a essa opção. Então tem que fazer o tratamento de ordem psicológica, às vezes psiquiátrica, e às vezes mesmo de desintoxicação através de medicamentos, que eu não entendo bem dessa esfera, e paralelamente o tratamento espiritual, porque nós sabemos que todas as vezes que nós consumimos substâncias como as drogas lícitas ou ilícitas, sempre se aproximam de nós espíritos desencarnados que querem absorver essa substância, que estão presos ao vício quando desencarnaram. Eles continuam na mesma trajetória, e aí se aproximam, dificultando a cura dessa pessoa que já está fisicamente dominada e espiritualmente através dele. Então, é muito importante o tratamento, essa dualidade, né? Esses dois tratamentos. Lembrando que para Deus nada é impossível. Olga, só reforçando uma parte que você falou em relação à divulgação. Levi, é interessante, lições de vida. Você conhece essa mensagenzinha pequena, mensagenzinha no sentido figurado, mas com um esforço enorme em poucas linhas, trazer mensagens divinas, um trabalho grande que é feito há bastante tempo, coordenado pelo nosso irmão Porongaba, né? Então, se nós sabemos que conhecemos alguém ateu, a gente pode começar a deixar uma mensagem. Se a gente trabalha no local e que sabe que tem alguém, deixa uma mensagem
depois esquece um livro, depois esquece o Evangelho, deixa outra mensagem, porque um dia essa mensagem alguém vai pegar, vai ler e pode ser o início para pelo menos questionar, não é, Olga? Com certeza. Olha, meu irmão Jarbas, nós encerramos agora, chegou o final do nosso programa, infelizmente passa tão rápido que a gente não percebe. Eu quero dar um recadinho aqui em relação a um acontecimento muito importante que vai haver aqui no estado de Alagoas, que é o 5º Congresso Espírita Alagoano, com o tema O Sermão do Monte. Maravilhoso, né? Porque o Sermão do Monte é tudo, né? Tudo. Então, esse congresso se realizará no dia 5, 6 e 7 de julho desse ano, aqui no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. As inscrições, meus irmãos, custam R$ 120 à vista ou 150 parcelado. Então, garanta sua vaga no número 30 22 03 25. Repetindo, 30 22 03 25. Esse é um evento promovido pela Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, eu quero agradecer a você, Jarbas, pedindo que se despeça dos nossos ouvintes, por favor, porque eu sei que eles gostaram muito. Puxa vida, realmente o tempo passa, mas passa maravilhosamente. Primeiro ouvindo essa voz cheia de luz, de energia, que é a voz do nosso irmão Márcio, né? E a voz carinhosa da Olga. Mas, meus irmãos, resta-nos agradecer esse momento dadivoso que a Olga e o Márcio há um bom tempo proporciona para todos nós que estamos nas nossas casas, trazendo luz, trazendo oportunidades de reflexões, com propostas educativas e à base do Evangelho. Então, que Jesus, o nosso Mestre amado, ele possa estar sempre ao nosso lado, mas que cada um de nós se esforce ao máximo para percebê-lo que ele está ao nosso lado e trabalhando na mudança das nossas atitudes e trabalhando para construir a paz dentro de nós, nós sim poderemos contribuir com a paz no mundo. Muita paz e muita luz. Então, muito obrigada, Jarbas, por você atender nosso pedido. Agradecemos também a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora do nosso trabalho, pela noite de hoje. Agradecemos a vocês, queridos ouvintes, que sempre estão sintonizados com a Rádio Brasil Espírita. Em especial, agradecemos a Janeal da Síria, Levi de Maceió, e pedindo a Deus também por esse país, né, para que a paz possa se estabelecer lá também. E até a próxima sexta-feira, agradecendo ao Márcio também aqui. É isso, e a gente gostaria de lembrar a vocês que no dia 30 deste mês, no anexo ao Teatro Deodoro, na Sala de Música, estaremos comemorando os nossos 8 anos de idade, a Rádio Brasil Espírita, que já vem iluminando consciências em vários países. E você é o nosso convidado, venha participar com a gente desta festa na Sala de Música, às 19 horas, no anexo do Teatro Deodoro. E lembrando que a história não tem fim, continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.